Fala família, Superação Diária. Tô aqui dar uma entrevista hoje no programa do meu amigo Lucas Nascimento, né, aqui na Timbaúba FM, Nova Timbaúba FM. E aqui meu amigo Lucas. Gente boa. Vamos falar sobre aqui, ó. O homem é fera, viu? Valeu. Vamos bater um papo aqui, uma conversa com o Dr. Everaldo Júnior a respeito aí do livro Crimes contra a Honra nas redes sociais. Vamos falar também sobre a carreira. Vamos falar, o homem agora, rapaz, além de professor universitário, é youtuber, né? Juninho, carinhosamente, como a gente, né, chama, Dr. Everaldo Júnior, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Nova Timbaúba FM. Bom dia. Bom dia, meu amigo, grande Lucas Nascimento, ouvintes da Nova Timbaúba FM. É um prazer imensurável estar aqui no seu programa, meu amigo. Já vi que hoje a gente vai rasgar o dicionário jurídico aqui, viu? Vamos fazer bem informal, mas, Juninho, posso chamar de Juninho, né? Pode sim. Doutor Everaldo Júnior também, como é que surgiu o pensamento, né, de fazer o livro, escrever sobre um tema que é tão atual, né, hoje em dia, que são os crimes contra a honra nas redes sociais? Bem, como eu sou advogado, né, professor universitário, sou advogado também, eu comecei a perceber que, acredito que 90% das minhas consultorias jurídicas criminais que eu faço como advogado são de crimes contra a honra nas redes sociais, até hoje. Pessoal, doutor, o pessoal falou mal de mim no Facebook, o pessoal me esculhambou no WhatsApp. E aí, me pedindo uma orientação jurídica para ver quais são os procedimentos cabíveis para poder resolver esse tipo de bronca, esse tipo de problema. Mas, e aí eu tive a ideia, eu sempre tive a vontade de escrever o livro, né? Sempre tive vontade de escrever o livro, mas eu não sabia o tema. E aí eu vendo a demanda muito grande por parte da população nesse assunto, então eu tive a ideia de amadurecer e escrever sobre o tema. É um tema que a gente está num período também político, né? Então isso acaba gerando, né, de certa forma, claro, as questões dos crimes de pessoa, vamos dizer assim, pessoas normais do dia a dia, e há também os crimes contra a honra, né, que a gente vê em virtude muitas vezes da questão política, né? A gente está aí às vésperas de uma eleição presidencial, então o clima está fervendo e em virtude também disso, eu acho que é um tema muito salutar a gente falar sobre essa situação. Agora, qual é o crime que se comete mais nas redes sociais, né, que o pessoal às vezes comete e nem sabe que está cometendo esse crime? É verdade. Na verdade, os crimes contra a honra são apenas uma espécie de crimes. Né? Nós temos os chamados crimes cibernéticos, que vai desde um furto, um estelionato, né? Mas especificamente em relação ao meu livro, são os crimes contra a honra. E dentro dos crimes contra a honra, nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. Pronto. Doutor Juninho, vamos fazer um negócio aqui para esclarecer para o pessoal, que às vezes quem tem um conhecimento jurídico, eu fiz faculdade de Direito, né, junto com o doutor Everaldo, e o pessoal confunde às vezes no dia a dia, né? Isso aí é uma calúnia contra mim, é uma difamação, Exatamente. Isso é uma injúria. Então, para a gente até de maneira mais clara levar para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando, uma rápida explanação sobre esses crimes, o que seria, né? E um exemplo para a gente ficar bem didático aqui. Tranquilo. Aí vai haver de professor agora. Vamos lá, professor. Seguinte, a injúria nada mais seria do que um adjetivo negativo. Por exemplo, chamar alguém de feio, chamar alguém de burro, chamar alguém de cabra safado, como a gente chama aqui no Nordeste. Mas um adjetivo negativo, um apelido, para denegrir a imagem da pessoa através de um apelido, através de um adjetivo negativo. É ver um negócio chamar o cara de corno. Isso, exatamente. Quando é corno, isso aí já tem um crime aí, né? Exatamente, já é crime de injúria. Agora, lembrando que quando a gente usa o chamado ânimo jocandi, que a gente chama juridicamente, que a gente fala em tom de brincadeira, isso não é crime. Porque os crimes contra a honra, eles só são punidos a título de dolo. Ou seja, a intenção realmente de denegrir a imagem. Então, o que acontece? A injúria seria justamente isso, né? A imputação de um adjetivo negativo a alguém. Diretamente para a pessoa. Diretamente para a pessoa, porque fere a honra, a injúria fere a honra subjetiva da pessoa, né? E aí, a calúnia é o imputar um fato a alguém definido como crime
mas eu sei que esse fato não é verdade. Eu sei que esse fato não é verdade e eu saio espalhando que essa pessoa cometeu algum tipo de crime. Ah, fulano me roubou, e eu sei que é mentira. E isso é calúnia, tá certo? Inclusive a pena de calúnia é maior. E temos também o crime de difamação. Na questão do crime de difamação, não importa se o fato que está sendo exposto ali é verdade ou não, pouco importa. Mesmo sendo verdade, é crime. Mesmo sendo verdade, é crime. Na calúnia tem que ser mentira. Tem que ser mentira. Agora, na difamação, independente se seja verdade ou não, a questão é o seguinte: se aquele fato que está sendo espalhado para a população está ferindo a honra da pessoa de alguma forma, está ferindo a imagem da pessoa de alguma forma, então nessa situação a pessoa está cometendo crime de difamação. Um exemplo clássico aí que nós podemos citar aqui nessa situação seria uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa extremamente da família, e uma pessoa de família que trabalha pela família, trabalha pela esposa, trabalha pelos filhos, e aí uma pessoa vê ele passando de frente a uma casa de prostituição, por exemplo, e aí ela sai espalhando: ah, eu vi fulano de tal na frente do cabaré. E aí, nessa situação, mesmo se for verdade, como está ferindo a honra dessa pessoa, a honra objetiva dessa pessoa, no caso da difamação seria a honra objetiva, então nesse caso a pessoa está cometendo crime. E detalhe, acontece muito no crime de difamação a questão de vizinha fofoqueira. Rapaz. Né? Acontece quase não muito. tem, né? Quase ninguém tem uma vizinha fofoqueira, né? Quase não tem. Quase não tem. Na difamação, comete crime quem inicia e também quem escuta e propaga. Quem divulga a difamação. É complicado, né? E uma coisa que a gente vai abordar também é que antigamente, né, assim com o surgimento da internet e faltava alguma regulamentação, né, para essa seara, se dizia que a internet era um mundo sem lei, né? Você xingava, mas tá na internet, mas não existia nada que regulamentasse que aquele meio também geraria crime. Então, teve uma mudança também, né, doutor? Teve uma situação do Marco Civil, né? Isso, o Marco Civil da internet, a Lei Carolina Dickmann também, né? E assim, o Marco Civil, por exemplo, ele é recente, né? É recente. Tem poucos anos, né? Salvo engano, a Lei Carolina Dickmann seria de 2012 e o Marco Civil 2014. Agora um detalhe, o cara vai dizer assim: não, mas fazem 4 anos, sim, mas eu digo que é algo recente no nosso Brasil, em virtude de que a internet já existia há mais anos, né? Exatamente. Inclusive eu conto no meu livro, né, Crimes contra a Honra nas redes sociais, a história da internet, como surgiu a internet no mundo e como surgiu a internet no Brasil. A internet no Brasil começou a se popularizar em meados de 1995, 96, por aí. Era discado, né? Aquele pessoal tinha... Bom, não é do nosso tempo, né, Juninho? Não, a gente é novo, né, Juninho? A gente é novo, né? Não é do nosso tempo, mas o pessoal que viveu essa época... diz, né? Me disseram, né, que nesse tempo tinha que ter uma conexão com o telefone. Se você estivesse usando a internet, você não poderia usar o telefone. E aí... Só para o pessoal ter aqui nós temos na emissora, e claro, é um equipamento que as grandes emissoras do Brasil usam, chamado de timeline. Quando a gente está fazendo a transmissão de qualquer estádio, até fora do país, ele faz um barulho semelhante ao que fazia quando você estava conectando a internet via telefone. Isso. Então era algo bem louco, né? É verdade. Hoje não, você está com o celular, você está em todo canto, a internet hoje, claro, no Brasil, eles vendem a ideia de 4G Max, não sei o que na verdade não funciona de verdade, né? É verdade, é verdade. Inclusive, o Marco Civil da internet, ele regulamenta justamente isso. Assim, se você tem um provedor de internet, esse provedor, você contrata, por exemplo, 8 GB de internet, você tem que receber os 8 GB. Se você contrata a internet e essa internet, de alguma forma, ela é bloqueada, isso é ilegal. Ela só deve ser bloqueada por inadimplemento por parte do cliente. Ou seja, não pagou. Não pagou. Quando você não paga, aí pode ser cortado, né, Júnior? Isso, exatamente. Agora, e também fere o Código de Defesa do Consumidor, né? Você tem um contrato ali onde você, de certa forma, espera que o serviço seja feito como está acordado, e ele não é, né, muitas vezes. Exatamente, é quebra contratual, né? É o descumprimento da oferta pelo artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Né, seria uma situação desse tipo. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma rápida parada para ir para o intervalo e na volta a gente fala mais sobre o livro. Só para o pessoal ter uma ideia, né, o livro ele tem uma linguagem bastante objetiva, né? Isso. Porque não só para o pessoal da área jurídica, mas também você, né, que quer saber a situação dos crimes que são cometidos, a própria história da internet, como é que
né? É um apanhado muito legal. O livro, a capa tá lembrando o pessoal, até aquele filme Matrix, né, Júnior? Isso. Eu tô vendo aqui a mistura do Matrix, lembra o Matrix e lembra também Assassin's Creed. Exatamente. Rapaz, eu gostei, viu, Júnior? O negócio aqui é show de bola. Inclusive, eu toco em temas polêmicos também no livro, por exemplo, divulgação de imagens íntimas na internet. A gente vai falar sobre isso. Que é justamente um tipo de difamação, que hoje em dia acontece muito, né? Você divulgar a imagem íntima, porque passar a imagem íntima para outra pessoa é um direito seu, né? Se quiser passar, passa. Mas aí divulgar a imagem para outras pessoas é complicado. Inclusive, tem a questão também, às vezes a pessoa não quer nem divulgar, mas a pessoa é assaltada, a imagem ficou no celular. Sim. Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais. Sai daí, a gente volta rapidinho. Aqui, do livro Crimes contra a Honra nas Redes Sociais. E, doutor Everaldo, vamos falar aqui a respeito, né, já que no bloco anterior ficou em aberto a situação, né, de alguns crimes. Algumas situações, né, que acontecem. Infelizmente, a rede social, ela tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Muitas vezes tem esse negócio de mandar nude, né? Manda nude, aquele negócio, o negócio tá quente demais, manda nudes. Aí o que acontece? Você acaba mandando, né? E aí acontece de ou cair na mão de alguém em mãos erradas, num assalto, sei lá, numa situação, você pode até perder, né, o aparelho e isso ser propagado. Quando também tem situações que quem recebeu age de má fé, age para denigrir a imagem do outro e começa a espalhar isso. Isso é algo muito comum. Como é que a pessoa que tem essa imagem exposta dessa forma tem que agir numa situação de fato? Bem, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, eles são os que a gente chama de crimes de ação penal privada, que é basicamente o seguinte, de maneira bem simples, é o seguinte: só quem pode, em tese, só quem pode processar no caso de crimes contra a honra é o advogado. Porque existem alguns crimes, por exemplo, homicídio, que só quem pode processar via de regra é o promotor de justiça, o Ministério Público. Certo? Mas aí, no caso do crime contra a honra, em tese, seria o advogado. E aí, qual seria o procedimento cabível em relação a uma pessoa ter uma nude vazada? Basicamente, a pessoa teria que fazer um boletim de ocorrência, teria que ter provas que foi determinada pessoa que divulgou a imagem, né? E também fazia o boletim de ocorrência, pegaria a cópia do boletim e levaria para um advogado para entrar com a queixa-crime, para entrar com um processo. Basicamente isso. Outra coisa que a gente está vendo muito hoje é as chamadas fake news, né? Hoje tem até o site, né? Foi criado um site, foi criado um aplicativo, foi criado meios justamente visando esse período que vivemos de eleições. E justamente o que acontece? O pessoal pode mandar, né, qualquer imagem, qualquer vídeo, áudio, para que lá eles identifiquem se aquilo é de verdade, se aquilo não é. Quando a pessoa propaga, né, repassa para grupos e para qualquer outra pessoa uma notícia falsa e ela tem um cunho pejorativo criminal, vamos dizer assim, o que acontece? Eu posso responder criminalmente por isso? Quem divulga uma imagem, quem divulga uma informação falsa, dependendo se essa informação denegrir a imagem de alguém ou ferir de alguma forma alguém, materialmente ou moralmente, a pessoa é responsabilizada sim. Se caso a pessoa passar uma informação, essa informação, um caso de difamação, por exemplo, né, como a gente estava falando agora há pouco, a pessoa recebeu a informação e divulgou, compartilhou essa informação, essa pessoa também está cometendo crime de difamação, se esse fato for desonroso para a vítima, né? Agora também tem que deixar claro, né, como o doutor falou aqui, a respeito dessa situação, né, Juninho? Porque não adianta você falar, foi o doutor Everaldo que espalhou minhas fotos, mas aí você tem que ter prova que saiu. Tem que ter provas, né? Sob pena de levar um processo também, se você acusar sem provas. Entendeu? É bem complicado, porque tudo na justiça, tudo no direito, você tem que falar fundamentado com prova, né? Porque é complicado uma situação assim que você... Se você entrar sem provas, não dá em nada. Tem que ter a prova, tem que ter o fundamento correto para você comprovar ali que aquele fato aconteceu. Inclusive, Lucas, eu tenho até uma situação aqui também, que é o seguinte, a gente falou de divulgação de imagem íntima, certo? Uhum. Mas aí eu gostaria de dar uma ênfase aqui no seu programa. Quando envolve imagem íntima de menor de idade, a situação é muito mais complicada.
Por quê? Existe um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, o artigo 241A do Estatuto, que diz o seguinte: você divulgar, não diz com essas palavras, mas de uma interpretação de uma maneira bem simples para o ouvinte entender. Se você divulgar, ou se você apenas tiver no seu celular imagens, fotos, vídeos de menores de idade, sem roupa, ou praticando ato sexual, ou algum tipo de ato libidinoso, algum ato desse tipo, só o fato de você ter essas imagens, essa mídia no seu celular guardado, você já está cometendo crime. Que já envolve toda aquela questão do crime de pedofilia, né? Já são mais de uma alçada, vamos dizer assim, né? São várias situações dentro de apenas de um contexto. Isso, e assim, teve até uma situação, eu não quero dar spoiler do livro, mas tem até uma situação que eu comento sobre esse fato. Uma jovem de 16 anos, do Rio de Janeiro, ela teve, o ex-namorado dela ameaçou divulgar, ele não chegou a divulgar, ele somente ameaçou divulgar as imagens íntimas dela na internet, e ela simplesmente se matou. Se matou. E aí, nesse caso, o cara vai responder também por esse... Se o namorado dela for menor de idade, Estatuto da Criança e do Adolescente. Responde como menor de idade. Se for maior de idade, 18 anos em diante, responderia criminalmente. É o ato infracional, né? Análogo ao crime. Bom, então como é que a gente faz para ter o livro? Pessoal de casa, o livro tá numa linguagem muito boa, tem uma questão técnica, mas ele também está muito didático, né? Então você vai aprender muito com o livro aí, Crimes contra a Honra nas Redes Sociais. Como é que faz para adquirir esse livro? Basicamente, nós fizemos uma certa quantidade, mas já vendeu muito, graças a Deus, já vendeu muito. Mas nós não disponibilizamos, por exemplo, na Saraiva, Americanas. Basicamente, nós fizemos uma certa quantidade para divulgarmos nas minhas palestras, por exemplo. Dando palestra também, né, primo? Coisa boa. Sempre que eu posso, eu faço uma palestra também sobre o assunto crimes contra a honra nas redes sociais. E basicamente a forma de adquirir o livro seria comigo mesmo. Nas suas redes sociais, né? Nas minhas redes sociais, o Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, que inclusive, para quem não sabe, além de advogado, né, eu tive um probleminha nas pernas, né? Eu tive esquistossomose medular, para quem não me conhece, em 2003. E os médicos não acreditavam na minha recuperação e, graças a Deus, com 6 meses eu consegui sair da cadeira de rodas e fui para o andador. E, graças a Deus, 15 anos já nessa luta, mas adquiri muita experiência, amadureci muito. E eu passo, através da rede social, do YouTube, né? do YouTube e do Instagram, um pouco da minha rotina, um pouco do meu dia a dia, para motivar as pessoas. Não ganho um centavo com isso. É só para motivar as pessoas, para ajudar as pessoas que estão passando por um problema, que estão passando por uma dificuldade. Aí quem quiser seguir, Superação Diária _oficial no Instagram, e no YouTube, Superação Diária. Aí eu sempre... É um canal, né? É um canal no YouTube. E no Instagram, Superação Diária _oficial. Pronto, então vai todo mundo aí seguir. Eu acompanho, viu? Algumas postagens aí, tem... Às vezes, né, Juninho, tem a questão da academia, né, que o cara, né, ele malha, ele tá ganhando, né? Que é daquele tempo da gente que ia pra academia, você lembra, não? Nosso tempo de faculdade. Acho que era o Elion Enai, né, que o bicho é forte só. Forte, né? Que só. Rapaz, quem vai também tá com ele agora, né, tão junto agora trabalhando. Como é o nome dele? A gente tava até conversando sobre os nossos amigos da faculdade. Sim, o Simão. O Simão também vai pra academia, né? Simão é forte, é um caba forte lá de Itabaiana, advogado forte. Um abraço aí, pessoal. O nosso amigo, rapaz, Dieguinho, o grande Diego, lá de Goiânia, o rei de carne de vaca, viu? Manuel Diego, gente boa demais. Então, Júlio, vamos falar agora. Então, quem quiser adquirir o livro, procure ele nas redes sociais, né? O livro vale muito a pena. Agora, com relação a essa questão do YouTube, foi essa situação de vida que fez você migrar também para as redes sociais e querer ajudar as outras pessoas? Ou teve outro start nessa tua vida? Eu sempre quis, de alguma forma, ajudar as pessoas através da minha história, através da minha experiência. Eu não sabia como, né? Mas aí, a ideia da minha irmã, Bárbara, minha grande irmã, queria deixar um abraço para ela.
minha irmã deu ideia, fez, por que você não faz um canal no YouTube? Eu digo, não tenho câmera, meu celular é ruim, não tem como fazer nada. Mas aí, graças a Deus, as coisas foram melhorando. Eu comprei uma câmera, comprei equipamento, e aí fui fazendo vídeos bem caseiros. Aí aos poucos fui melhorando. Quem edita, Júnior, os vídeos? Você mesmo? Eu filmo, eu edito, eu faço tudo sozinho. Bate o escanteio e faz o gol, né? E aí, graças a Deus, assim, já algumas pessoas, alguns seguidores já entraram em contato comigo dizendo que através dos meus vídeos conseguiram melhorar o dia, conseguiram ficar mais felizes, conseguiram ficar mais animados, mais motivados para encarar as batalhas do dia a dia. E isso é maravilhoso, isso é gratificante. E isso é interessante, Júnior, porque assim, você teve esse problema de saúde e deu a volta por cima, né? É um cara que hoje é realizado profissionalmente, é um cara que é amigo de todo mundo, né? Eu desconheço, né, alguém que não gosta do Juninho, né? A gente chama ele carinhosamente de Juninho desde o tempo de faculdade. Foi lá que eu conheci, né? E dos professores, a gente poderia citar nomes aqui, mas de todos os professores, de todos os nossos amigos, né? Uma pessoa muito querida. Então, ver você ajudando as outras pessoas, e muitas vezes a gente tem apenas uma besteira, acordou com dor de cabeça, acordou com o pé esquerdo, brigou com a esposa, e a gente, às vezes, vê o cara, né? Teve aquela situação difícil, deu a volta por cima e tá aí ajudando. Então, é muito importante. Parabéns, viu? Pelo canal, pelo que você está fazendo, não só pela sociedade timbalbense, mas também por todo mundo, que o YouTube hoje é mundial, né? É verdade. E assim, claro, eu sou ser humano, eu sou um homem falho, como qualquer outro, mas eu sempre procuro manter a alegria, manter a positividade, né? Apesar dos problemas, tem vezes que a gente realmente acorda mal. Tá difícil para todo mundo, né, Juninho? Tá difícil para todo mundo, mas assim, eu sempre procuro manter no meu dia a dia a alegria, a felicidade, e sempre procuro ver, de certa forma, o lado bom nos problemas. Verdade. Se aconteceu uma coisa ruim comigo, beleza, o que é que eu posso tirar de bom desse problema? Então eu sempre procuro ver dessa forma, porque se a gente, como diz meu avô Caicara, Antônio Caicara, 91 rapaz. Anos ontem completou, viu? 91 anos ontem, então parabéns aí, saúde ele tem de sobra, viu? Saúde, graças a Deus. Né? E aí, sempre que a gente vai ficava abusando dele, né, Juninho? É verdade. ele sempre diz o seguinte, que pronto, ele diz o seguinte: vamos dizer que as coisas estão boas, porque se disser que tá ruim, fica pior ainda. Ele sempre costuma dizer isso. E é um ensinamento, né? Que claro, você vai estar levando para a vida e vai levar, né, para seus filhos. Júlio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, e eu estou na linha com o Carlos Farinha, mas na volta a gente vai falar também da carreira como professor universitário, né? Que já falamos da vida como escritor, advogado, e também vamos falar um pouco sobre a carreira aí de professor universitário. Perfeito. Bom, vamos embora. 10h59, vamos até o Bourbon Supermercado, né, com o Carlos Farinha. Mais uma vez aqui, bom dia para você, Farinha. E fechar com chave de ouro essa entrevista hoje com o Dr. Everaldo Júnior, meu amigo pessoal, né? E a gente hoje falou sobre crimes contra a honra nas redes sociais, um livro que ele escreveu, muito bom o livro mesmo, você pode, inclusive já falamos da forma de adquirir, e falamos também um pouco da vida pessoal, né, no sentido de ele estar fazendo esses vídeos para o YouTube, né, e também para o Instagram. Vamos falar também, para a gente encerrar aqui, Juninho, que é a carreira de professor, né, de faculdade, professor universitário. Quando é que surgiu também essa vontade de querer ensinar, né? Eu sei que você tem um pensamento, a gente, claro, conversa muito, de chegar o magistrado, né? Ser magistrado. E vai ser, viu? Pode ter certeza que você vai ser, né? Que é seguir a carreira aí de juiz. Me diga aí, e professor universitário, quando é que surgiu essa vontade, essa oportunidade na tua vida? Inicialmente, na época da faculdade, eu nem cogitava sobre a possibilidade de ser professor. Uhum. Mas aí, normalmente o pessoal notava que eu tinha uma certa facilidade para pegar os assuntos na faculdade, e aí o pessoal que tinha dificuldade, às vezes, até você mesmo ia lá em casa para... Ajudava muito, dia né? de domingo a gente estudava junto lá, eu explicava os assuntos, eu tô com dúvida em tal assunto, e aí a gente passava o domingo inteiro estudando, eu dando aula para vocês lá, pro pessoal lá da época da faculdade. E aos poucos eu fui vendo, e aí, qual foi a nota? Tirei 10, tirei 9, tirei 8. E aí o pessoal tirava só nota boa com a minha explicação. Então, eu digo, rapaz, eu levo até um jeito para ensinar.
E aí surgiu a ideia e colei grau. Terminei a faculdade em 2015, que graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que eu consegui passar na prova da OAB ainda no nono período da faculdade, né, antes de terminar a faculdade. E colei grau em janeiro de 2016, fevereiro de 2016 já comecei a advogar. E aí eu comecei só advogando e estudando tal, fazendo minha pós. Tá fazendo pós, né, Juninho? Eu tô terminando já tô terminando. Qual é a área, Juninho? Ciências Criminais, pela Unip, lá em João Pessoa. Também outra bem conceituada, né? Tem muita gente, inclusive daqui, e amigos nossos também estão lá, né, Juninho? Tem outros amigos nossos, né? Se eu não tiver nada, o Tiago, lá de Ferreiros. Parece que ele tá lá também. Tá lá, né? Isso. E aí, eu fui vendo que eu levava um certo jeito para ensinar, e eu coloquei na minha cabeça, eu disse, não, eu vou ver se eu consigo a oportunidade de ser professor universitário, e graças a Deus consegui e estou muito satisfeito. Tá dando aula de quê, Juninho? Depende do semestre, porque... Hoje, vamos ver, pronto agora. Hoje eu estou dando deontologia jurídica, que é a parte de ética profissional. Nosso querido Admaldo, né? E Admaldo Cesário mesmo que ser um segundo pai para mim. Até no Brasil, maravilhoso. Ele passou um tempo na Espanha, não foi? Não, Portugal. Portugal, né? Portugal. Passou um tempo em Portugal fazendo doutorado. Voltou já, não? Voltou, mas eu ainda não o vi nesse semestre agora. Eu ainda não... Mas ele tá na faculdade ainda? Tá, ainda tá lá. Era indistintamente, né? Boa noite. Boa noite a todos indistintamente. Indistintamente. Era o professor curto e grosso, né? Chegava e papo, mas isso aqui acabou. Não tem de ficar rodopiando, de ficar. É isso aqui, acabou. Pronto, quiser aquele, não quiser. É verdade, e eu me inspiro muito nele, como professor Arthur também, Arthur bem-vindo, professor doutor Arthur, Carlos rapaz, Eduardo. É gente boa demais, viu? E professor André, agora que está no Rio Grande do Sul, professor Canela, Adriano, né? Tá em Canela. Professor Adriano. Onde, hein? Pará, Belém do Pará, analista Family Guy, chamado de Family Guy. Um abraço aí pro... Quem sabe quem lembra, não sei se está ouvindo hoje, rapaz. Manda um abraço pro Jânio, grande Jânio, e também para o nosso amigo Clênio, que agora tá administrando fazenda também. Virou fazendeiro. Fazendeiro é outros clientes, é outro nível, né? Eu quero só ver ele no final de semana em Timbaúba agora, que o negócio dele é só na fazenda agora. Entendeu? Isso é muito bom, velho. E a gente lembrava muito de esse período de faculdade, como era bom, né? E os professores falavam, aproveitem, que isso aqui vai passar, né? É verdade. E realmente, né, Juninho? Passou. Mas ficaram os amigos, né? O bom é isso, né? Com certeza. E eu sinto muita falta da época, tanto a época do colégio, na Escola Santa Maria, que eu estudei a vida inteira, do maternal ao terceiro ano, e também a época da faculdade. Já sinto falta da galera da pós também. Então, é um ciclo, né? É um ciclo que se encerra e se inicia outro, né? Por isso que tem que se aproveitar muito cada momento da vida, porque cada momento é único. Agora é sexta-feira, né, Juninho? Ninguém assiste aula, né? Sexta-feira, ninguém vai de sexta-feira que nada, velho. Não pode nem contar, né, gente? Porque senão o horário não permite. Mas, né? Vida que segue. Então, eu queria agradecer, Juninho, a presença aqui, né? Desde que eu fiz o convite, você se dispôs a vir. A gente sabe que o dia a dia é corrido, né? Tem a questão de estudar, né? Que um advogado, ele não para de estudar. Com certeza. Você não pode parar. Eu fiquei apaixonado pelo curso de Direito, que eu sempre quis fazer. Mas assim, quando você está de fato fazendo o curso, você vê que se abre, né, um leque de oportunidades. O advogado, ele tem que estar bem informado de tudo. É questão, em todas as questões, né, que ele tem que flutuar em tudo. Você não vai defender várias causas, então você tem que estudar sobre tudo. E às vezes eu até se torna chato. Muitas vezes eu quero conversar com quem fez direito, quero saber, fulano quer saber de tudo, mas não é, que você acaba pesquisando. Sabe, você fala sobre esporte, você fala sobre culinária não, tô brincando, mas fala também, você fala sobre medicina. É verdade, inclusive o operador do direito, não apenas o advogado, mas o juiz, o promotor, o defensor público, o delegado, ele tem que ter conhecimento de todas as áreas. Por exemplo, no curso de direito nós estudamos psicologia jurídica, que é essencial para, por exemplo, o advogado atender o cliente. Com quem? Vamos lembrar com quem foi? Roosevelt Suna. Grande Roosevelt Suna. O cara, psicólogo. Ele não dava aula, não. Ele dava um show. Com certeza. Eu sempre, professor, a aula dele era muito divertida, né? Você aprendia, né? E eu me apaixonei por psicologia depois da aula dele, viu? É show de bola, cara. E assim, por Aqueles exemplo... cabelos grisalhos. É verdade. E aquela parte, por exemplo, de medicina legal. Que medicina em direito. Inclusive, o professor Roosevelt é sobrinho do nosso querido Reginaldo Pessoa, viu? É sobrinho, eu não sabia. E aí, medicina legal, por exemplo, nós estudamos a questão
Com quem? Medicina legal com quem? Professor, dentista, Jefferson. do professor Jefferson. Show de bola também, né? Ninguém entendia nada. O cara, todo mundo doido na hora das provas, porque era um negócio que não era massa demais, né? E aí a parte, por exemplo, de medicina legal, a gente estuda balística, a gente estuda a parte de impressão digital, se pelo buraco da bala você... Daxilia, né? Aquelas coisas lá, né? Que era anomalia. Isso, a parte, se você, pela ferida, você sabe se foi uma contusão, se foi uma ferida cortante, pérfuro cortante, você sabe, pelo buraco da bala, você sabe a distância do tiro, o calibre da arma, é muito interessante. Então é isso, né? Coisa boa. Então, Juninho, obrigado, viu, mais uma vez, as portas da Nova Timbaúba. Sim, antes seu primo aqui tá mandando um abraço aqui pra você, nosso amigo Tony. Grande aqui, Tony. Seu primo, né? Meu primo, um grande primão, meu primo aí, Tony. Ele tá mandando um abraço pra você, disse esse primo, Júnior, que sou fã dele, viu? Grande Tony por aqui. Obrigado, Tony, obrigado, pessoal. Tony cozinha muito bem, viu? Rapaz, cadê aqui? Quem tá falando aqui? Elias aqui, com certeza que... cadê aqui? Lucas, manda um abraço pra Júnior, que também sofria bullying, baixinho. Baixinho, te chamava de baixinho. Tu sabe quem é, não? Adriano. Sim. Adriano baixinho, ó. Sim, Adriano, sim. Um abraço, meu amigo. Eita, rapaz, coisa boa. Mas aí, obrigado, viu? As portas da Nova Timbaúba FM estarão sempre abertas. A gente vai debater muito aí com relação a outros temas. E quando quiser, a casa é sua, viu? Eu que agradeço, Lucas. Agradeço a oportunidade aqui que a Nova Timbaúba FM me deu para nós debatermos, né, sobre o respectivo assunto. E a hora que precisar, estou à disposição aí, se quiser mais esclarecimentos sobre algum outro tema, enfim. E manda um abraço pro seu pai também, o doutor Everaldo, né? Toda a sua família, viu? É verdade, eu queria mandar um abraço aqui para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, Rafael e Bárbara, que são minha base. Eu costumo dizer que até na minha palestra do livro, eu sempre falo que eu não estaria onde eu estou e eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse por eles. Então, é aquela história, se eu tivesse R$1 milhão agora, ainda não pagaria o que eles fizeram por mim. Beleza, vamos pro intervalo. Juninho, quando quiser, viu? Tranquilo, manda as ordens, tamo aí. Daqui a pouco, agora nos bastidores, vamos bater um papo, né? Relembrando muita coisa da faculdade.